A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de João, capítulo de número 8 e versículo de número 1 ao 11, que vai nos dizer assim: Jesus, entrando, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentando-os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. O nosso Jesus é o Deus que perdoa pecados. Hoje ele diz para você, através dessa palavra: eu já te perdoei. Mas, Senhor, tem pessoas que estão querendo me condenar. Tem pessoas que estão como os escribas e fariseus, apontando os meus erros, e o Senhor está dizendo para você hoje: você não pode retornar para os teus erros, você não pode voltar para onde eu, o Senhor, já lhe tirei. Você tem que seguir avante. Declare comigo: eu vou seguir avante porque Jesus já me perdoou. Eu vou seguir avante porque Jesus já me perdoou. Esta mulher foi perdoada por Jesus. Você vai observar de maneira muito clara que os escribas e os fariseus, eles estavam aqui procurando uma oportunidade para pegar Jesus na falha. Eles queriam ver se Jesus iria julgar corretamente o que teria que ser feito com esta mulher, porque segundo a lei de Moisés, ela teria que ser apedrejada. Nós sabemos que o inimigo das nossas almas, se ele pudesse, já teria nos engolido vivos, irmãos, já teria nos destruído pelos nossos pecados. Mas pela graça do Senhor, porque o Senhor nos ama e ele resolveu nos alcançar, é por isso que estamos vivos, é por isso que estamos aqui glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Eu não sei qual foi o teu pecado, porque no caso desta mulher aqui, ela foi pega em adultério. Mas tem pessoas aqui que já tiveram pecados terríveis no passado. E o Senhor está dizendo: não deixe ninguém apontar para estes pecados como se eles ainda estivessem vivos na tua vida, porque você não vive mais no teu passado. Jesus deixou bem claro para esta mulher: não peques mais. Se você não peca mais, se você já não faz mais aquilo que você fazia, Jesus já lhe perdoou. Mas, irmã, um parente não me perdoou. Um irmão da igreja faz questão de lembrar. E Deus está dizendo para você hoje: eles podem lembrar, podem falar, mas eu, o Senhor, te garanto que eu já te perdoei. Declare comigo: eu recebi o perdão de Jesus. E isso é importante. Eu recebi o perdão de Jesus. E isso é o importante. Você vai observar que Deus escolheu pessoas que ninguém escolheria, irmãos. Jesus escolheu perdoar quem ninguém perdoaria. Esse é o Deus que nós servimos. É este perdão que nos alcança. Arabaia candarás, turabaia. É um perdão que deixa o ser humano sem palavras. Quando estes homens aqui, irmãos, estavam procurando uma oportunidade ali para acusar Jesus, quando eles estavam ali querendo apedrejar aquela mulher, Jesus falou para eles: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Comece atirando.
Porque esta mulher iria morrer apedrejada, certo? Segundo a lei de Moisés, ela foi pega em adultério, ela tinha que morrer apedrejada. Mas Jesus tocou no profundo daqueles homens que queriam pegar ele na falha. Porque Jesus sabe como calar os nossos inimigos, como tirar a força deles. Eu quero lhe dizer uma coisa: o Senhor está tirando as forças de quem estava querendo te apedrejar. Eu vou repetir para você entender. O Senhor está tirando as forças de quem estava querendo te apedrejar pelos teus pecados, pelo teu passado. O Senhor está dizendo: ninguém vai te condenar porque eu já te perdoei. Darabacandarastui. Quando Jesus diz: quem não tem pecado, atira a primeira pedra, a Bíblia diz, irmãos, que a consciência daqueles homens começou a acusar a eles, porque eles sabiam que eles tinham pecados. Eles eram imperfeitos, cada um com seu pecado, cada um com a sua falha, mas eles não poderiam esquecer que eles também tinham pecado. Porque tem pessoas, irmãos, que elas querem agir como se elas não tivessem pecado e como se o seu pecado fosse pior do que o delas, mas para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Tudo é pecado. Tudo aquilo que desagrada a Deus, irmãos, tudo aquilo que Deus não aprova é pecado. Então o próprio Jesus ali tocou na ferida destes escribas e fariseus, porque eles eram hipócritas. Aí Jesus deixou bem claro: quem de vocês aí não tem pecado, que vem atirando a primeira pedra. Atire logo, comece. A Bíblia diz, irmãos, que eles começaram a se retirar. Versículo de número 9. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, porque eles sabiam que eles tinham pecado, eles estavam querendo julgar aquela mulher, que ela viesse ali a morrer, mas estavam esquecendo do próprio pecado deles. Tem gente que esquece do seu pecado, do seu passado, daquilo que eles fizeram, e querem ficar apontando os outros. E Deus está dizendo: eu vou começar a refrescar a memória de escriba, eu vou começar a refrescar a memória de fariseu, gente que está agindo como se não tivesse pecado e como se você fosse a pecadora somente, como se você fosse o pecador somente. Eu vou começar a mostrar para estas pessoas que elas também falharam e que elas não são nada nem ninguém para julgar você, porque aquele que poderia te condenar já lhe perdoou. Aquele que poderia apontar o dedo, rabacandarasturabaia, para você, te condenar ao inferno, resolveu te dar a vida eterna, pagar as tuas transgressões e dizer: eu não me lembro mais dos teus pecados. Oh, glória! Deus está conversando com homens e mulheres aqui que passaram por coisas muito duras, realmente pecados fortes, graves. Mas Deus está dizendo: eu te perdoei, você não vive mais lá. Há um perdão de Jesus liberado aqui de maneira extraordinária. Tem pessoas que estão sendo tocadas com esta palavra. É como se Jesus estivesse conversando contigo através dessa ministração. Ele está dizendo: eu não lembro mais do teu pecado. Mas irmã, eu falhei. Mas irmã, eu fiz. Não importa. Se você não faz mais e se arrependeu, Jesus lhe perdoou. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que pela própria consciência eles foram acusados e foram se retirando um por um. E eu quero que você entenda de uma vez por todas: Deus está parando os teus acusadores. Eles começaram aqui, irmãos, depois da palavra de Jesus, ao quê? A perder as forças. E hoje Deus diz para você: os teus inimigos estão perdendo as forças. Declare comigo: eu creio que os meus inimigos estão perdendo as forças. Eu creio que os meus inimigos estão perdendo as forças. Os teus acusadores vão começar a se retirar. Vão começar a a deixar a tua vida em paz. Porque o príncipe da paz resolveu lhe perdoar. Jesus de Nazaré resolveu mudar a sua vida. E ele está dizendo: você não vai ter que ficar a vida toda sendo apontado por escriba e fariseu. Não, eu te perdoei. A Bíblia diz que a começar pelos mais velhos até os últimos foram se retirando. Por quê? Porque os mais velhos entendiam: quanto mais idade, mais pecado. Eles pecavam muito, tinham muitos pecados e estavam esquecendo do que tinha feito. Todos nós temos pecados, certo, irmãos? Ninguém aqui é perfeito, porque se fôssemos perfeitos, já teríamos sido arrebatados. Como Elias, como Enoque. Mas se estamos nessa terra é porque temos pecados e não podemos esquecer disso.
Não podemos ficar apontando nosso irmão, julgando, criticando e nem falando das escolhas de Deus. É a vontade dele, o reino é dele. Se ele quer escolher ela, quem somos nós para falar nada? Para falarmos da escolha dele. Ele quis assim, ele perdoou, acabou. Se ele quis escolher uma pessoa que andava com uma vida promíscua, quem somos nós para falarmos da escolha dele? Ele resolveu perdoar, acabou. Jesus resolveu perdoar pessoas como esta mulher adúltera. Tem homens, tem mulheres aqui que sabem muito bem que você não era digna. Você não era digno do perdão de Jesus. Você sabe disso. Mas ele te encontrou e ele está dizendo: não me lembro dos teus pecados. Não me lembro das tuas falhas. Versículo 10. E erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Porque Jesus viu que todo mundo se retirou, só ficou Jesus e a mulher. Aí Jesus perguntou: cadê os acusadores? E hoje o Senhor fala contigo e ele diz para você: cadê seus acusadores? Eu estou tirando todos do teu caminho. Você vai olhar e vai chegar um momento que você vai ver e não vai tardar, só vai ter você e Jesus no seu caminho. Você vai dizer: Deus, obrigada. Obrigada porque o Senhor tirou os meus acusadores do meu caminho. Obrigada porque agora só está eu e o Senhor aqui. Aqui a mulher adúltera estava sozinha com Jesus. Aramanda candarás, turabaia. E eu estou conversando com homens e com mulheres que o Senhor está tirando os teus acusadores do teu caminho e vai ficar só você e Jesus a partir de agora, porque ele já lhe perdoou. Versículo 11. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Ou seja, não ficou ninguém ali e ninguém pôde condenar a ela. Jesus perguntou: quem te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. Ninguém teve forças para condenar aquela mulher. Quem queria te condenar não tem força, porque Jesus está tirando. Hoje Deus diz para você: aqueles que queriam te condenar, aqueles que queriam te ver na ruína, aqueles que queriam te ver na dor, no sofrimento por causa do teu passado, eu estou tirando do teu caminho. Jesus disse aqui, ó: então lhe disse Jesus: nem tampouco eu te condeno. As pessoas, os teus acusadores não te condenaram. E eu também não te condeno. Ó Jesus falando contigo. Ó Jesus dizendo para você: não te condeno pelo seu passado. Não te condeno pelo que você já fez, mas Jesus, já errei. Eu sei que tu errou, minha filha. Eu sei que tu errou, meu filho, diz o Senhor, porque eu sei de todas as coisas, diz o teu Pai. Quando eu te escolhi, eu sabia das suas falhas. Eu sabia dos teus pecados mais ocultos, mas eu, o Senhor, apago os teus... apago os teus pecados. Declare comigo: eu creio que Jesus está apagando os meus pecados. Eu creio que Jesus está apagando os meus pecados. Jesus deixou bem claro que ele não condenava aquela mulher, mas ele advertiu a ela. E ele disse: vai, não peques mais. Hoje Jesus está falando com homens e com mulheres que estão me ouvindo neste exato momento: vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Sabe o que é isso? Você está perdoada. Você está perdoado. O Senhor apagou os teus pecados, as tuas transgressões. Mas ele está dizendo: não volta a cometer os mesmos pecados. Jesus deixou bem claro para ela que não volta para o adultério. Não volta para o poço sem fundo que eu te tirei, sem fim. Porque o pecado, irmãos, é uma escuridão, é um poço sem fim. E Jesus tirou aquela mulher do pecado. Hoje o Senhor diz para você: não voltes mais, porque eu já te libertei. Não voltes mais. Tem pessoas sendo libertas aqui de cadeias do passado. E o Senhor está dizendo para você hoje: não voltes mais, porque eu já te purifiquei, para que você possa ter uma vida que me agrada. Uma vida comigo, porque o homem não pode libertar. O homem não tem esse poder, mas Jesus tem esse poder. O homem não pode condenar quem Jesus não quer condenar. E Jesus está dizendo hoje: eu não quero te condenar, mas eu quero restaurar a tua vida. Eu não quero te condenar, mas eu quero restaurar a tua história. Ninguém condenou aquela mulher, humanamente falando.
E hoje o Senhor está dizendo: quem estava querendo te condenar não vai conseguir. Quem estava querendo te condenar, eu estou tirando as forças. Porque eu, o Senhor, resolvi te perdoar. Eu, o Senhor, resolvi te dar uma nova história. Goste quem gostar, diz o Senhor. Tem gente que não vai gostar. Mas o Senhor está dizendo: o reino é meu e eu dou a quem eu quero. A oportunidade para morar no reino, o Senhor dá a quem Ele quiser. A coroa da vida, o Senhor dá a quem Ele quiser. Se Ele quiser escolher alguém que vivia uma vida terrível de pecado, Ele escolhe, e a pessoa purificada é limpa e tem direito à salvação, porque não vai pecar mais. O Senhor diz para você hoje: não volta para onde eu já te tirei. Já te libertei. Tenho eu uma obra na tua vida e não deixo os teus acusadores te parar. Se Jesus não estivesse ali, irmãos, aquela mulher morreria apedrejada. Se não fosse o Senhor que estivesse contigo, os adversários, o inimigo das nossas almas, teria destruído por completo a sua história. Mas o laço quebrou e você escapou, porque Jesus resolveu lhe perdoar. Declare comigo: eu creio que Jesus resolveu me perdoar. Eu creio que Jesus resolveu me perdoar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, pelo perdão que somente o Senhor pode entregar. Obrigada pela paz que excede todo o entendimento que os teus filhos terão, Pai. Pois os acusadores estão saindo do caminho. Quantas pessoas, Senhor, querem acusar, querem destruir, querem apontar, querem tirar o teu filho e a tua filha do caminho da salvação. Mas hoje o Senhor está os encontrando, dizendo: eu te restauro, dizendo: eu conto contigo, não te condeno, mas te liberto, te ajudo, te restauro, para que você possa viver os meus propósitos. Oh Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, porque laços estão caindo por terra. Laços malignos de pessoas que queriam nos acusar, de pessoas que queriam ver a nossa destruição. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está conosco de maneira especial, Pai. Como o Senhor esteve aqui com esta mulher, perdoando e restaurando a ela, eu creio que o Senhor está perdoando e está restaurando pessoas que estão me ouvindo de maneira completa. E o teu nome será glorificado de maneira especial na história dos teus filhos. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida e história onde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço, crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Da mesma forma que Jesus, ele perdoou esta mulher, hoje ele diz para você: eu já te perdoei. Não importa quais são os pecados, as falhas, o Senhor te dá uma nova história. O que ele diz para você hoje é: eu estou tirando os teus acusadores do seu caminho, estou perdoando as suas falhas, estou perdoando os teus pecados, mas te advirto, não peques mais. Não volte para onde Deus já lhe tirou, pois ele tem uma nova história, uma história extraordinária
para a sua vida, como ele teve aqui para esta mulher. Deus está te livrando dos teus acusadores. Deus está te livrando do inimigo das nossas almas e dizendo para você: ninguém vai te condenar, porque eu, o Senhor, resolvi te perdoar. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo. Declare amém. Deus resolveu te perdoar. Deus te abençoe.